A graça e a paz da parte do Senhor. Vamos aí com mais uma reflexão diária, sempre louvando e bendizendo ao nome do nosso Deus. E é claro, contando com a orientação e a direção do Espírito Santo de Deus. Vamos ler Provérbios de número 22, 6, que diz o seguinte: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então a gente vê aí que o foco aí dessa palavra, desse versículo, é o ensinamento à criança, né? Ou seja, então você que tem sobre sua vida a responsabilidade de uma criança, de cuidar de uma criança, veja aí que o foco principal é o ensinamento, ou seja, então, antes de qualquer cobrança, antes de qualquer correção, o principal, a base deve ser o ensinamento. O seu compromisso principal com toda criança deve ser primeiramente o ensinamento, tá bom? E eu digo para você uma coisa, olha, ainda que talvez você não se ache capaz, né, de ensinar uma criança, eu digo para você, pelo menos dê bons exemplos, seja um modelo, um exemplo para ela, porque a criança, a maioria do aprendizado da criança é vendo, né? É convivendo, é assistindo, é vivenciando ali aquilo que as pessoas estão mostrando ou transmitindo. Então, pelo menos procure fazer coisas boas, dando bons exemplos para que a criança, de certa forma, também tenha um certo ensinamento com o seu testemunho. E é você que, de repente, está chegando no Evangelho agora, ou até mesmo você que já tem uma longa caminhada no Evangelho, é o mesmo conselho eu deixo para você também, tá? Procure absorver e procure se entregar aos ensinamentos do Espírito Santo de Deus, porque o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso melhor professor, ele é aquele que nos guia, aquele que nos orienta, ele foi enviado por Jesus para nos guiar a toda a verdade, né? Então, portanto, absorva tão somente aquilo que o Espírito Santo de Deus lhe ensinar, tá bom? Abra mão, né, daquilo que de repente não passa de ensinamento de homens, não passa de costume de homens, né? Mas absorva tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus falar contigo no teu coração, principalmente por intermédio da palavra de Deus. E a orientação é também para você, você que é líder, tá bom? Você que tem uma liderança, que de repente tem um rebanho aí diante de você, né? Eu digo para você, olha, o foco também é o mesmo, tá? Ensinar, procure ensinar, porque a palavra de Deus nos orienta. Aliás, o Senhor Jesus, ele deu show, né? Uma orientação ali, a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar, né, todos os mandamentos que eu vos ordeno, né? Ou seja, ensinando-os, tá bem? Entendeu? Então, ou seja, o foco do nosso ensinamento também deve ter como base as orientações do Senhor Jesus, a própria palavra de Deus. Então, nós devemos ensinar, tá bom? Então, fica bem claro, né, nessa reflexão o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida, para os nossos corações, que é o de ensinar. Ensinar a criança o caminho que deve andar, ensinar também o cristão o caminho que deve andar, tá bom? Então, esse deve ser o dever e o propósito de todos nós, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Altíssimo, Soberano Pai. Eu te agradeço, Pai, por esse momento precioso, glorioso, em que o Espírito Santo do Senhor tem nos guiado e orientado mais uma vez, Pai querido. E essa palavra, ó Deus, essa reflexão foi focada aqui no ensinamento, Pai querido. E o ensinamento, ó Deus amado, é a base para as nossas vidas, Senhor amado, especialmente o ensinamento na palavra do Senhor, Pai querido. Porque, ó Deus, a tua palavra, Senhor amado, é aquela que nos traz vida, é aquela que nos traz vida eterna, Pai querido. A tua palavra é que verdadeiramente nos edifica e nos fortalece, Pai amado. E nós devemos ser ensinados e devemos também ensinar a cada dia, Pai amado. Ó Deus, que o Senhor confirma toda sorte de bênçãos na vida dessa pessoa que está na condição de aprendiz e também na vida dessa pessoa que está na condição de
professor que está na condição, Pai querido, de ensinar a Tua palavra, Senhor. Que a Tua graça, misericórdia e amor resplandeçam sobre as nossas vidas. E assim eu oro, declaro esta vida abençoada para a Tua glória, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe poderosamente, maravilhosamente a tua vida, em nome de Jesus. Amém?